Amigos, olá a todos. Parece que estamos ao vivo. Ótimo, como toda sexta-feira. Atualmente, estamos realizando um webinar técnico e de notícias, onde tentamos convidar pessoas com expertise na área de dirigíveis e construção de dirigíveis. E hoje, inclusive, é exatamente um dia assim. Meu nome é Pavel Filipov. Hoje também teremos a participação de Fyodor Konstantinov e Vadim Zubkevich. Você já viu Vadim Zubkevich em nossa conferência. E não só, esta é uma pessoa da equipe que estará encarregada do projeto e desenvolvimento dos dirigíveis no âmbito do nosso projeto. Esta é pessoa que já construiu dirigíveis na Rússia, então é prática. Acho que será muito interessante conversarmos com ele hoje, e vocês poderão fazer suas perguntas. Por favor, escrevam suas perguntas. Sempre respondemos detalhadamente a todas as perguntas. Se houver desconfiança, uma pessoa já escreveu dúvidas sobre os projetos e dirigíveis. Conversamos com essas pessoas, nos escondendo, temos o que responder, inclusive aqueles que duvidam do que estamos fazendo. Então escrevam quaisquer comentários. Não se esqueçam de que seus likes e seus reposts ajudam muito a promover nosso projeto. Quanto maior a sua atividade, mais espectadores teremos no webinar. E, consequentemente, mais rápido poderemos voar com o nosso próprio dirigível. Literalmente, uma semana atrás, eu voei em um dirigível na Alemanha. Compartilhei sobre isso no último webinar e pude ver pessoalmente que os dirigíveis existem na realidade moderna, estão em operação, e as empresas que fazem isso realmente ganham muito dinheiro. Um vídeo detalhado será lançado. Espero que na próxima semana, pois todo o material foi carregado. Há muito material e eu estava sempre pensando que legal, espero que em breve possamos voar em nossos próprios aparelhos. Antes de passarmos para a parte técnica, vamos ver como está o desenvolvimento do projeto em termos de financiamento. E posso dizer imediatamente que o financiamento está indo bem, estamos seguindo o nosso caminho, novas pessoas estão se juntando, incluindo aquelas que querem ajudar o projeto, talvez até não financeiramente, mas com seus próprios esforços e contribuições. Recentemente, conversei com uma dessas pessoas nos comentários, Fyodor. Eu vou te passar o contato dele. Essa pessoa quer estar na equipe. Com os números até hoje, estamos nos aproximando da marca de 5 milhões de dólares. Esse é o valor pelo qual as pessoas compraram aproximadamente pacotes de investimento. Esse é um resultado realmente impressionante, uma bela cifra de 5 milhões de dólares, alcançada por nós em pouco mais de um mês. Sim, esse não é o dinheiro que já entrou no projeto. Podemos investir em parcelas, pagando todo mês uma pequena contribuição de 50 a 100 dólares, dependendo do que for confortável para você. Mas, ao longo de anos, você pode contribuir com uma quantia mais substancial, obter mais cotas de investimento no projeto e o projeto também pode contar com um financiamento regular, sabendo quando e qual quantia será recebida. Esses compromissos foram assumidos por 1.500 pessoas, ou seja, 1.490, mais 90 pessoas, 1.490. Atualmente, temos investidores que fisicamente transferiram dinheiro, e isso resultou em 453 mil dólares, ou seja, cerca de 45 milhões de rublos em investimentos que já foram aportados no projeto. Já pagamos mais de 50 mil dólares como recompensa de referência para os parceiros que promovem aproximadamente o projeto. E eu parabenizo os parceiros que já estão ganhando conosco e me dirijo àqueles que talvez ainda estão pensando. Enquanto você pensa, outros estão ganhando. Parceiros desenvolvem redes sociais, vídeos, e eles têm muitas visualizações. Isso indica que agora realmente se abre uma janela de oportunidade para pessoas ativas que podem promover nosso projeto e, consequentemente, também obter benefícios pessoais, digamos assim, já hoje. Além disso, o próprio interesse pelo tema dos dirigíveis é bastante alto. Se aprofundarmos nos países em número de investidores, temos a Rússia, o que não é surpreendente. Temos um conteúdo principal informativo que está disponível em russo e em breve estará totalmente disponível em todos os outros idiomas. No entanto, dos 1.500 participantes, cerca de 50% ou 40% são da Rússia, enquanto os demais são investidores estrangeiros
Aqui da Rússia, são 659 investidores. Então, se olharmos para outros grandes países, temos a Índia, com 125 investidores. Estou vendo da Alemanha, 28 pessoas. Do Vietnã, 91 investidores. Um grande número de investidores da África. Aqui está o espaço francófono. Aqui temos Burkina Faso, aproximadamente 40 pessoas. Benin, 79 investidores. Eu também vi o Código do Aro. E pelo que parece, já são mais de 100 pessoas, 79 do Código do Aro. Ou seja, essa região também está interessada no projeto. Estou vendo que investidores da Europa estão interessados ativamente no projeto. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Aqui estou vendo a Letônia, 13 investidores. Já mencionei que a Alemanha tem 28 pessoas. A Hungria tem 2 investidores até agora. E a Bulgária tem 24 investidores. A Bielorrússia tem 22 investidores. A Áustria tem 4 investidores. Em geral, ao ver a geografia do projeto, percebemos que o projeto realmente despertou o interesse de pessoas muito diferentes de vários países. Isso é um ótimo indicador. E assim que todas as informações forem organizadas, traduzidas corretamente, publicadas e o trabalho se tornar regular, assim como foi no nosso primeiro projeto, estou certo de que esses resultados aumentarão significativamente e os mesmos investidores da Índia provavelmente superarão em número os investidores da Rússia, é bem possível. Então, amigos, esses são os resultados que temos até hoje, atualmente. Estamos avançando de forma estável nas compras de pacotes. Estou observando, por exemplo, os pacotes por dia. Agora abro a estatística e temos uma média estável, de 20 a 30 pacotes que os investidores adquirem. No geral, esse é um bom indicador que mostra que estamos progredindo de maneira consistente e estável. Lembrar que estamos na fase pré-lançamento, o financiamento do projeto e o trabalho completo do projeto ainda não começaram. Estamos apenas nos preparando. Nesse sentido, já vemos um grande apoio e, digamos assim, os investidores que hoje nos apoiam, estando em um certo vácuo informativo, de uma forma ou de outra, eles têm, claro, as melhores condições de investimento. Se você investir hoje na fase pré-lançamento, você receberá condições de investimento. Por exemplo, 2 vezes mais atraentes do que serão na primeira fase, que será lançada em breve. Aliás, já discutimos essa questão sobre quando podemos mudar de etapa, então esse evento não está longe. Nós já dissemos que a fase pré-lançamento será curta. Assim será. Planejamos atrair cerca de $1 milhão até hoje no âmbito da fase pré-lançamento, mas já praticamente metade desse valor foi captada no primeiro mês. Além disso, em breve abriremos a possibilidade de aumentar o pacote de investimento que você adquiriu na fase pré-lançamento. E eu acho que esse número crescerá em cerca de 1,5 vezes. Muitas pessoas agora querem aumentar, porque dissemos que esses pacotes pré-lançamento não poderão ser aumentados assim que passarmos para a primeira etapa. E é verdade. Então, amigos, parabéns a vocês. Se já investiram, vocês aproveitaram as melhores condições. Conseguiram. E lembre-se de que você ainda tem a oportunidade de aumentar, mas não há muito tempo restante para isso. Continuamos a trabalhar. Nosso trabalho é visível. Ver a funcionalidade do painel de controle atualizada para facilitar o trabalho com 2 projetos. Estamos trabalhando na finalização da landing page e já começamos a trabalhar no site. Em geral, tudo está seguindo seu curso. O esquema jurídico está sendo finalizado. Algumas questões exigem um pouco mais de tempo. Não é possível resolver tudo em um dia, mas asseguro que em breve tudo isso acontecerá. Nós não estamos parados, trabalhamos no projeto todos os dias e eu acho que vocês podem ver isso. O próprio projeto também não está parado. Estão sempre acontecendo algumas negociações, decidindo sobre a equipe, o escritório, algumas parcerias. Bem, eu acho que Fyodor Konstantinov já vai falar sobre isso com mais detalhes. Fyodor, passo a palavra para você. Saudações a todos mais uma vez. Eu gostei de como você se confundiu. Em vez da palavra trilhos, você disse voos, e com os dirigíveis, provavelmente, voos regulares se encaixam melhor. Então, trilhos não precisamos, certo? Sobre as notícias, nós falamos que quando o esquema jurídico for formado, está se formando. Em geral, o esquema jurídico foi formado. O conceito principal foi estruturado
A maior parte dos documentos, cerca de 90% de toda a documentação contratual já está pronta. Estão sendo feitos literalmente alguns retoques e o projeto será finalizado. Do ponto de vista jurídico, garantindo que tudo esteja seguro para os investidores, que estarão protegidos. O projeto estará protegido de todos os lados, tudo será legal e isso acontecerá já na próxima semana. Provavelmente teremos na terça-feira a notícia de que, uau, agora somos oficialmente caras legais e estamos oficialmente envolvidos no projeto. Este esquema jurídico está pronto tanto do lado do sistema financeiro quanto do lado russo. Receber dinheiro também é uma tarefa não trivial e tudo está pronto, de forma adequada e completamente. Isso é sobre o esquema jurídico, sobre o escritório. Boas notícias. Alugamos um escritório, encontramos a estação de metrô Sokol, 500 metros quadrados. Hoje vou enviar um vídeo sobre este escritório no Telegram. Eles acabaram de finalizar a reforma estética e pintaram as paredes. Veja, ainda está tudo em um estado de funcionamento. Nos disseram que em uma semaninha tudo já estará limpo e poderemos entrar lá. Então, se você ainda não está no Telegram, acho que todos já estão no grupo do Telegram. Hoje vou enviar um vídeo lá, vocês poderão ver e conhecer o novo escritório. O Pavel Filipov até sugeriu hoje uma ideia de convidar para o escritório os investidores mais talentosos e destacados que possam gerar uma ideia incrível para a aplicação não trivial de dirigíveis. Você pode escrever suas ideias nos comentários abaixo desta transmissão no VKontakte, no YouTube, nós as leremos com certeza. Quanto à aplicação não trivial, todos sabem e mantêm na cabeça a imagem de que o dirigível é ou turismo, ou transporte de carga, ou transporte de algum tipo de carga não convencional. E essas são as ideias mais batidas na internet e na mente das pessoas. Existem muitas outras aplicações para os dirigíveis, é possível imaginar várias, e uma delas que eu gostei foi exatamente a que foi compartilhada. Uma pessoa com o sobrenome Lobov me contatou no VKontakte. Isso é o que o dirigível pode ser. Um centro médico voador inteiro ou uma policlínica que se moverá entre cidades e vilarejos, oferecendo um pouco mais de serviços médicos. E eu não vi essa ideia na internet, vi em nenhuma visualização, e isso é uma aplicação muito legal e não trivial dos dirigíveis. E já temos o primeiro grande vencedor, e ele não estará sozinho, com certeza. Então, Vadim Zubkevich pode contar mais detalhes. Nós conversamos um pouco sobre essa história. Outra aplicação do dirigível é um tanto ambígua. Vadim Vasilievich, olá. Bom dia, saúdo a todos neste muito importante e especial webinar. O dirigível é uma técnica muito interessante e é possível inventar muitas coisas, com várias ideias diferentes e interessantes. Eu apenas me lembrei, isso já havia sido realizado em algum lugar nos anos 80. Os cientistas usaram um pequeno dirigível com uma plataforma muito complexa, desenvolvida como uma espécie de teia inflável. Eles exploraram as florestas tropicais na África, ou seja, o dossel das florestas, onde é praticamente impossível para os humanos chegarem, está a cerca de 80, 90 metros acima do nível do solo. E o pequeno dirigível decolava com os pesquisadores, pousando diretamente no topo das árvores, e eles estavam lá coletando besouros, insetos, observando a vida, observando quais plantas, ou seja, realizando pesquisas de modo geral. A pesquisa científica é um tema muito interessante e há muitas maneiras de pensar na aplicação dos dirigíveis, onde eles ajudarão os cientistas a conhecer melhor este mundo. Então, amigos, vamos gerar ideias. As melhores ideias serão avaliadas e vamos convidá-los para o escritório junto conosco, para que possam vir, ver o que vai acontecer. Talvez no futuro isso se realize de fato, e você será o autor da ideia de um incrível e inovador dirigível. Vamos nos mostrar ativos, usar a imaginação e pensar sobre suas aplicações. Enquanto o programa está no ar.
Enquanto isso, vou contar um pouco mais das novidades. Estive no departamento da Bauman com Arcade, com quem prometi que vocês seriam apresentados em breve. Esse encontro acontecerá em breve. Com Arcade, estamos formando o programa de futuros experimentos de aerostática, que nos levarão, no futuro, a dirigíveis estratosféricos. Este programa já foi completamente formado. Ele foi definitivamente formado com o lançamento dos primeiros aparelhos até o ano novo. Serão aparelhos sérios com o equipamento científico necessário, que será utilizado principalmente como retransmissores, como transmissores de rádio, além de uma série de outros equipamentos relacionados à atmosfera e medições. Tudo isso se encaixa na visão do desenvolvimento em geral, os primeiros passos em direção a aparelhos estratosféricos, e nós os implementaremos em breve. Apresentaremos o programa de forma completamente para vocês. Assim, tudo acontece mais rapidamente. Pensávamos que levaríamos a ratosfera do Estado em 6 anos, mas parece que os experimentos já precisam ser realizados agora. E nós definitivamente começaremos, mas vamos subir até a estratosfera ainda mais cedo, e isso também aconteceu esta semana. Nós nos organizamos e montamos um experimento específico, que já será no final de setembro. Então agora vamos produzir um conteúdo incrível, filmar como tudo isso é feito, como é lançado, explicar para que tudo isso serve, como isso se encaixa nos limites do nosso enorme projeto. E sim, também há avanços em relação ao enorme projeto, especialmente sobre os primeiros aparelhos, suas composições e tamanhos. Vou falar mais sobre isso um pouco mais tarde. Provavelmente, assim que chegarmos ao escritório, já estaremos contando a vocês, a partir do escritório, com os construtores, como tudo isso vai parecer. Mas saibam que já há uma certa definição e que negócios concretos estão em andamento. Por enquanto, não me lembro de mais nada nas notícias. Ah, sim, visitamos as oficinas e, a propósito, continuam as consultas sobre os Aerograd e os locais onde podemos instalar a produção. Não fomos, mas olhamos. Esta semana, o Vlad Karina disse que há uma enorme oficina e pediu: pessoal, façam dirigíveis, se precisarem de espaço, venham aqui, temos um espaço infinito. Fomos lá, olhamos e, no geral, anotamos e dissemos: ótimo, obrigado. Se for útil, voltaremos com certeza. As primeiras ideias já começaram a surgir. Uma estufa com pepinos acima das nuvens. Concordo. Muito legal. Eu também queria. Tudo bem, um pouco mais tarde. Estão escrevendo por causa das instituições. Só esqueci qual e onde. Costrama, se é técnico ou politécnico. Vimos nosso webinar, vimos nosso projeto e dissemos: uau, pessoal, estamos prontos para ajudar. Aqui temos alguns materiais, começaram a falar sobre novos materiais 3D e sobre processamento de madeira, super modernos, prontos para ajudar, e também sobre tecidos, de tudo um pouco. Vamos colaborar, no geral, tudo isso está fluindo, há um desejo de ajudar, um desejo de participar. Estamos anotando tudo isso, listando as funções. No geral, acho que assim que a fase inicial terminar, vamos começar com grande estilo de... E assim, Vadim Vassilievich, vamos passar para você, para a sua história. Conte um pouco mais detalhadamente sobre sua profissão, por favor, como você chegou até ela. Nos conte sobre sua jornada. Por que a aviação, afinal? Na verdade, não se ensina balonismo em lugar nenhum. Atualmente, não existem tais departamentos, e obter uma especialização em balonismo só é possível por vontade do coração. Eu me formei na MGTU Minibaumen. Minha especialidade é a produção de aeronaves. Supunha-se, no entanto, que havia um grande foco em nós nos foguetes lançadores. O departamento que eu terminei foi fundado pelos mais próximos colaboradores de Korolev, e eu era especialista em mísseis balísticos. Mas vamos voltar aproximadamente 42, 44 anos atrás, cerca de ano de 80, a Olimpíada acabou de terminar, eu entrei no terceiro ano, mais ou menos, e então ainda não era ainda o MGTU, mas o MVTU nomeado em homenagem a Bauman.
Havia uma tradição muito boa de envolver os estudantes na atividade de design científico e técnico o mais cedo possível e muito o Sociedade Científica Estudantil. Zhukovsky trabalhava ativamente, as pessoas se dedicavam à ciência e, paralelamente a isso, havia uma sociedade estudantil de design, onde os estudantes experimentavam em vários projetos, no projeto de diferentes sistemas, e eu fui atraído por um dos grupos da Sociedade Estudantil de Engenharia. Ele se chamava GIALA. GIALA é, na verdade, um grupo de estudo de aeronaves aerostáticas. Bem, o nome era um pouco pretensioso, uma referência ao GEARD, Grupo de Estudo do Movimento Reativo. Na verdade, foi com esse pequeno grupo que toda a nossa tecnologia de foguetes e espaço começou. Foi liderado por Evgeny Trofimovich Baida, uma pessoa interessante, reativa, e ele recrutava jovens estudantes inexperientes e os jogava na batalha. Nós imediatamente pegamos a serra e a lima, o ferro de solda, a máquina de solda, e começamos a projetar e construir pequenos veículos aéreos, aeronaves de ar, participaram de conferências e, além disso, participaram de exposições. Naquela época ainda existia o Consomol. No Consomol havia uma direção especial, um departamento inteiro, chamado NTTM, Criatividade Científico-Técnica da Juventude. Este departamento, a direção do Consomol, desenvolveu a criatividade técnica entre os jovens e organizou exposições de conquistas do NTTM. Eu me lembro da exposição de 1982, que aconteceu na VDNH, no antigo pavilhão de Montreal, que ainda está de pé. Jovens especialistas e estudantes de todo o país trouxeram suas conquistas. Então foi assim que passei os próximos 3 anos neste grupo do GIAL. E isso terminou com o fato de que comecei a buscar a redistribuição, porque a única vez que fomos distribuídos foi após o 4º ano. Eu fui designado para a fábrica de equipamentos de Tuchino, ou seja, isso já foi assinado no Ministério da Indústria da Aviação, dessa é no departamento, fábrica de equipamentos de Tuchino. Ele estava realmente ocupado trabalhando especificamente na seção do projeto Buran. Mas como eu me entusiasmei com a aviação, comecei a procurar a oportunidade de me transferir para o escritório de projetos de automação de Dolgoprudny. Esta é a única empresa da União Soviética que se dedicava oficialmente à técnica de flutuação de fase, e eu tive a sorte de que tanto o DKBA quanto a fábrica de engenharia mecânica de Tuchino pertenciam ao mesmo departamento do Ministério da Indústria da Aviação, ao 10º departamento. Por isso, eu peguei a carta do diretor-geral do DKBA e fui a uma reunião importante e significativa. Ele explicou a situação ao diretor-geral da fábrica de máquinas de Tuchino. Ele me escreveu uma carta. Eu levei esta carta ao Departamento de Recursos Humanos do Ministério da Indústria da Aviação, pegaram minha pastinha de um armário, mudaram o outro armário, e eu fui oficialmente alocado no escritório de projetos de automação de Bolgoprudinsky, onde comecei a trabalhar em abril de 1984, e eu fui parar no setor. De Boris Alexandrovich Vitchenko, que já havia se apresentado neste webinar, não sei, 2 semanas atrás ou 1 semana atrás, ele era o chefe do setor de aerodinâmica e dinâmica. Eu, como jovem especialista, comecei a trabalhar com ele e a me envolver em questões relacionadas à carga dos dirigíveis. Quais cargas, afinal, devemos considerar para os dirigíveis? Quais forças atuam sobre eles? Como eles são distribuídos? Quais fatores de força interna são gerados? E todas essas informações eram então transmitidas aos projetistas e engenheiros para que eles pudessem projetar essas estruturas. Trabalhei no setor de ROS, tanto como especialista quanto um pouco na escada de carreira, como engenheiro e engenheiro sênior. Mas aconteceu o que aconteceu. Aconteceu o ano de 90 e no DKB ficou tudo muito difícil. Ou seja, lá não há mais trabalho, não há novos projetos, e então eu decidi voltar para a Alma-Ata. Retornei para o MGTU, nomeado em homenagem a Bauman, mas como lá também não estava indo muito bem com a direção de balonismo, eu mudei para uma área relacionada que está próxima ao balonismo. Assim, eu passei para a técnica submarina, comecei a trabalhar com submersíveis,
Basicamente, qual é a diferença entre flutuar no ar ou na água? A física é mais ou menos a mesma, e isso é até bom, porque quando você muda de uma direção para outra, quando você altera seu rumo, seu horizonte se expande muito. Você vê as conquistas de outra técnica, depois você se dedica a algo um pouco diferente. Se lá eu trabalhava com aerodinâmica e dinâmica, aqui eu me concentrei mais na resistência, porque debaixo d'água, claro, a pressão é colossal. É necessário trabalhar com cascos resistentes, calculá-los corretamente, uma vez que os limites de peso estão sempre presentes. É preciso saber projetá-los para que não sejam tão pesados, para que não afundem o aparelho, para que ele possa flutuar, o dirigível voar, o aparelho subaquático flutuar. O resumo de peso, digamos assim, é quase uma oração, ou seja, é preciso estar sempre atento, monitorando as massas. Como não ultrapassamos os limites, ainda estamos flutuando, não estamos afundando, ainda não estamos caindo, estamos voando. Houve projetos interessantes, eu me envolvi em muitas coisas lá, mas isso não se relaciona com o nosso tema, então não vou falar sobre esses projetos. Em 2004, o AFGUR já estava em pleno funcionamento, o Centro de Aeronáutica AFGUR, que já projetava grandes balões de ar, absolutamente enormes, com 12 mil metros cúbicos e cargas úteis colossais, havia tais clientes, e aqui mesmo, no importante Centro de Aeronáutica de Augur, é encomendado. O próximo trabalho, o Centro de Projetos de Infraestrutura solicita o desenvolvimento de laboratórios voadores para monitorar as linhas de transmissão de alta tensão. Descobriu-se que temos muito pouca informação. As linhas de alta tensão foram construídas há bastante tempo, a maior parte delas nos anos 60 e 70. Mas não havia informações sobre seu estado e sobre a localização exata, a geolocalização das torres. A tarefa foi estabelecida. A empresa federal de rede se preocupou com seu patrimônio, que foi herdado da União Soviética, e que é necessário inventariar tudo isso, entender o estado. Para isso, é preciso criar colossais bases de dados, que incluirão todas as linhas de alta tensão, além de todos os seus suportes, a superfície de instalação e o estado, e havia a tarefa de projetar um dirigível que pudesse voar e realizar uma análise muito complexa, detalhada e minuciosa ao mesmo tempo. Serão realizadas fotos, filmagens em vídeo e escaneamento a laser adicionais e complementares, e a fixação precisa de todos os suportes, sua fotografia exata, seu estado técnico, a compreensão se todas as estacas estão no lugar, as tensões dos fios, o que acontece sob esses fios, o que cresceu e o que não cresceu, quais são as distâncias das linhas de alta tensão até os objetos mais próximos. Paralelamente, foi testado o estado dos isoladores e foi utilizada uma câmera infravermelha, porque se não forem isoladores, estou um pouco confuso. São os próprios fios e os contatos dos fios, pois a tecnologia moderna é notável porque a câmera infravermelha vê diferenças em graus, até mesmo em frações de graus. E se voar devagar o suficiente, mas com velocidades como as que os dirigíveis voam, que são 100, 90, 80 quilômetros por hora. Basicamente, todos os locais onde os fios estão aquecidos são facilmente visíveis nas câmeras infravermelhas. Além disso, foi avaliado o estado dos isoladores. Para isso foi utilizada uma câmara ultravioleta, porque se o isolador for ruim, se houver alguma corrente e vazamentos através dele, então, paralelamente. Há também uma luminescência ultravioleta, e isso é bem visível na câmara ultravioleta. Havia também 2 transmissores e receptores de rádio nas faixas de 50 kHz e 50 MHz, porque se houver problemas com as linhas de alta tensão, esses pontos problemáticos emitem precisamente nessas faixas. Foram construídos 2 dirigíveis, e para isso, a subsidiária do CIP, a empresa Hascan, construiu um hangar em Kirchach para os 2 dirigíveis. Isso foi o que foi feito para este projeto. O projeto começou em 1994. Em 1995, o projeto estava muito ativo. O escritório de projetos trabalhou de forma bastante intensa, pois dirigíveis tão grandes, com volume superior a 5 mil metros cúbicos,
não eram construídos na União Soviética e na Rússia, provavelmente desde a guerra, todo o período pós-guerra. Os pequenos estavam sendo construídos, mas os grandes não. Havia muitas perguntas. Elas deviam ser resolvidas rapidamente. Os prazos eram muito apertados. E em algum momento, na primavera de 2006, as carcaças e os dirigíveis foram transportados para o hangar, onde foi realizada a verificação de preenchimento de ar, a verificação de estanqueidade do ar e o preenchimento de ar. Após isso, a carcaça é desinflada, é feita a vácuo, coberta com uma rede especial sobre uma base, e é realizado o seu preenchimento com gás, ou seja, o gás é injetado. Caminhões grandes de gás chegam trazendo cerca de 4.500 metros cúbicos de gás, e todo esse procedimento leva cerca de 5 a 6 horas. O preenchimento da carcaça com gás é feito juntamente com a instalação da estrutura de reforço da proa. Enquanto isso, também é feito o montante de todas as partes que vão sobre a carcaça, como partes de cabos e luzes de navegação, que depois são difíceis de acessar, para que não haja dificuldades com torres, mas que tudo seja montado de uma vez. A gôndola foi trazida cerca de 2 semanas depois e começou a montagem e ajuste do dirigível. Como o dirigível já estava sendo construído com tecnologias modernas, não havia fiação mecânica do joystick do piloto até os lemes aerodinâmicos, como era o caso nos dirigíveis, onde as pessoas efetivamente giravam o volante como em um navio. Uma volta do volante significava uma deflexão do leme de 2 graus. Tudo era moderno. Os pilotos tinham joysticks e havia telas que mostravam o estado atual dos lemes atualmente. E ocorria a troca digital entre os computadores centrais, que eram 2, que processavam os dados dos joysticks e transmitiam os comandos para os controladores, que já gerenciavam diretamente os atuadores. Foi decidido instalar um total de 8 lemes, ou seja, 4 planos de estabilização. Havia 8 lemes. Isso foi do ponto de vista de aumentar o reservatório. E as seções extremas que poderíamos usar para contrabalançar as oscilações de inclinação, e assim, a criação e a implementação deste sistema, o sistema de controle remoto, ou seja, fly-by-wire, que é o que se chama de sistema fly-by-wire, levou algum tempo, além dos instrumentos e do equipamento de instrumentação. E em algum lugar nós nos ocupamos com isso todo o verão de 2006. Foi um tempo louco e interessante. Eu já me lembro agora, como eu estou definitivamente lembrando, para mim passou como um dia, porque foi um trabalho intenso de 12 horas por dia. Eu estava constantemente viajando entre Moscou e Kiryat. Chegou ao ponto de eu ficar sentado no trabalho o dia todo, até o final, enquanto os projetistas começavam a se dispersar, resolvendo algumas questões. Depois disso, pulei no carro e fui para Kirzak, porque de manhã havia voos e eu precisava estar presente nos voos. Ou seja, para que eu possa chegar lá tranquilo à noite, enquanto as estradas já estão, como se diz, livres, e conseguir descansar, e de manhã, às 6 horas, estava no hangar e presente nos voos. O tempo era incrivelmente interessante. E nós construímos os dirigíveis, esses 2 dirigíveis, entregamos ao cliente, eles voaram, eles foram utilizados. Depois disso, houve mais projetos, e mais 2 dirigíveis foram construídos para o governo de Moscovo. Eles foram projetados como quartéis voadores, mas esses dirigíveis, infelizmente, nunca foram montados. Eles ficaram guardados em caixas. Assim, não houve aplicação. E depois, por algum motivo, eles foram descartados. Não sei o que aconteceu, mas eu me vejo bem. Vejo que a transmissão ao vivo está acontecendo. Uma das minhas orelhas aconteceu algo. Vamos até a questão técnica, Vadim Vassilievich. Por que foi feita essa estrutura? Para o governo. Eles continuaram lá e não foram montados. Eles não construíram o hangar? Eles não construíram o hangar, como fez o CIP? Ou seja,
Houve alguma confusão entre os departamentos? Alguém era responsável pelo dirigível, alguém pela operação, mas sobre onde eles vão ficar, onde serão utilizados, onde serão montados, ninguém pensou nisso. Eu nem sei por quê, eu nunca abordei essa questão. E havia mais um, o quinto dirigível, que foi construído. Ele foi construído para os franceses. Um conhecido ativista francês, Jean-Louis Tian, ele me foi apresentado como o Sienkiewicz francês, para que eu pudesse entender melhor quem é essa pessoa. É uma figura muito midiática, muito famosa na França. Ele queria explorar o Ártico com este dirigível justamente entre 2006 e 2007. Falavam sobre o aquecimento global. E estamos observando isso. 29 graus em 14 de setembro. Eu nunca me lembro de algo assim em toda a minha vida. Estava tão quente. E ele queria voar para a África de dirigível, medir a espessura do gelo lá, né? Para ele encomendou esse quinto dirigível, que foi construído e enviado para a França. Lá no aeroporto de Marsella, foram montados em um hangar, testados em voo e entregues ao cliente, para que ele já se preparasse para essa expedição ártica. Também foi um projeto muito interessante. Se houver algum fã do filme Táxi, o famoso francês, a montagem do dirigível foi naquele mesmo hangar onde apresentam o carro para o embaixador japonês. Lembra do filme Táxi? Realmente, estão apresentando um carro para o embaixador japonês, onde há uma situação engraçada, quando o airbag é acionado e esse pobre motorista é pressionado pelo airbag. Foi exatamente neste hangar que este dirigível foi montado. Ele decolou um pouco de lá e realizou voos de teste no aeroporto de Barinhan. Barinhan é mais ou menos o mesmo que Sheremetyevo para Moscovo, Barinhan para Marsella, e depois ele voou para Cannes. Não, não para Samikan. Ele voou para a aldeia perto de Kanami Fayan. Estava baseada a expedição de Jean-Louis Timan. Eles estavam testando voos para treinamento. E estavam se preparando para decolar. A decolagem estava marcada dos Campos Elíseos. Eles queriam decolar de lá e voar diretamente para o norte. Já tínhamos saído de lá. Especialistas não estavam lá. Franceses ficaram sozinhos. Começaram a fazer trabalho mal feito, desrespeitando instruções. E, em particular, eles violaram as instruções para a fixação do mastro de atracação. Eles substituíram colunas. Eles disseram que são muito pesadas, incômodas, são volumosas e é difícil trabalhar com elas. Nós vamos inventar um suporte mais leve para o mastro. E aqui isso levou, quando veio um vento muito forte, digamos um vento rajado do mar do Mediterrâneo, era inverno, soprava o mistral. Esse dirigível arrancou o mastro do chão, da terra úmida, chovia, e arrastou-o como uma cenoura, já que era um aeródromo, virando aviões elétricos pelo caminho. E sim, chegou a algum edifício e lá acabou morrendo. Infelizmente, com isso, esta expedição terminou. E os franceses não quiseram retomá-la após a destruição deste dirigível, sendo que eles o perderam por própria tolice, mas tentaram jogar toda a culpa em nós. Dizem que a técnica não estava totalmente em condições, mas eu não concordo com eles, foi pura culpa deles. E porque não há nada que os franceses possam fazer com os dirigíveis russos para estabelecer algum tipo de recorde no norte do norte? Talvez houvesse disputas, havia disputas. De fato, talvez tenha sido um pouco pesado, fizemos tudo de aço. Talvez devêssemos ter feito em alumínio, afinal é uma expedição polar. Foi difícil carregar tudo isso, mas já era tarde para mudar algo, porque os prazos, como sempre, são muito apertados. É preciso fazer tudo muito rápido. E não se pode cometer erros, infelizmente. Porque corrigir uma estrutura já pronta é muito, muito difícil. Portanto, a meticulosidade no projeto é sagrada. Quanto menos fizermos, digamos assim, o que precisará ser refeito depois na fase de testes, mais rápido o projeto irá para a produção. Ele vai voar e tudo mais. Mas ainda há uma prova direta de que violar as instruções de operação... Não pode. De jeito algum. As pessoas achavam, isso não foi feito à toa. Tudo foi calculado. Existem normas pelas quais este dirigível foi certificado. Temos os deles, eles são similares.
Apenas em diferentes países tem nomes diferentes. Chamamos de critério de aeronavegabilidade dos dirigíveis, documento oficial. Aceito pelo registro de aviação, e de acordo com ele, o dirigível foi certificado, ou seja, testado e verificado. E de acordo com essas normas em geral, o dirigível deve ser capaz de manobrar de forma estável ao redor do mastro de atracação até velocidades de 35,7 metros por segundo. Você pode imaginar quais cargas atuam nesse mastro e quais colunas de perfuração eram necessárias, digamos assim, para suportar tais esforços. Claro, quando veio esse impulso, ele foi forte o suficiente, foi mais de 20 metros, mas 35 metros por segundo nem se comparava. E a fixação adesiva que eles tinham lá simplesmente não aguentou e foi arrancada do chão, como uma cenoura. Imagine, você pega uma cenoura da horta, arranca do solo, foi mais ou menos assim que várias fixações foram arrancadas. Ela estava amarrada ao chão de forma muito segura e muito firmemente por 8 cabos. O solo lá é macio, como em cerâmica. Estive neste campo, é um campo de aviação leve comum, foi lá que esse dirigível estava baseado. Tudo isso era triste. Aqui, alguns clientes que estavam interessados nesse projeto desapareceram. Bem, eu digo que é bom que tudo isso tenha acontecido na França, e não. Lá na própria expedição, e ninguém se feriu e todos ficaram vivos. Não dá puxar assim. Por causa do gelo, eles esperavam que esse suporte ficasse preso no gelo. O gelo é de fato muito mais forte do que a terra molhada e encharcada do sul da França. Justamente em fevereiro, eles têm chuvas. Tudo lá é verde, a terra está molhada. Para ser sincero, essa notícia, quando me informaram sobre isso, foi como uma facada no coração. Tanta energia foi investida nesse aparelho, foi muito triste. A experiência foi, aliás, muito interessante porque eles contrataram para essa expedição um piloto americano muito, muito famoso, que infelizmente já faleceu. Naquele momento, ele era o piloto mais, digamos assim, premiado, o piloto de dirigíveis mais muito experiente. Ele tem aproximadamente um total de 17 mil horas de voo em dirigíveis. Ele começou a voar nesse dirigível e começou a voar completamente diferente da que nós voamos. Muito interessante ver como ele conduz tudo isso. E eu digo mais uma vez que pilotar um dirigível não é complicado. O dirigível é estável, ele não vai cair. Ele não vai cair. E quando você voa pela rota, basicamente não são necessárias habilidades super avançadas de um piloto de caça. Ou seja, é um trabalho bastante rotineiro. Os milagres começam quando é necessário atracar, porque o dirigível, infelizmente, não é tão fácil de manobrar em baixas velocidades, e as manobras se tornam pouco eficazes. Tentamos controlar através da rotação do motor, através da diferença de empuxo do motor. Havia duas hélices. Eles se viravam de maneiras diferentes. Nós podíamos criar momentos até mesmo em torno do eixo vertical, mas a propósito nossos pilotos voaram, mas não tão habilidosamente quanto esse Cork. Cork é o seu apelido, que significa a rolha. Ele adorava quando o chamavam assim. Não sei por quê. Ficaria ofendido se me chamassem assim. Ele gostava quando o chamavam assim. Ele já tinha cerca de 70 anos. Esses momentos eram fantásticos. Como ele fazia isso com precisão? Eu digo que a experiência é muito importante para um piloto de dirigível, porque você está realizando alguma ação agora e o resultado você vê em alguns segundos, ou seja, você deve constantemente calcular na sua cabeça a que isso levará, calcular essas mesmas coisas. Eu não sou piloto, por isso é difícil julgar, mas os pilotos disseram: acontece mais ou menos assim. É preciso pensar constantemente no futuro, como o aparelho se comportará em alguns segundos, ou em algumas dezenas de segundos, como ele reagirá às suas ações. É um pouco parecido com o transporte aquático, não é? Eles já deram marcha ré, mas o navio ainda assim puxa para frente? Não exatamente assim, claro, porque ainda temos massas de inércia que não são tão grandes quanto gostaríamos, mas algo parecido. Portanto, no novo projeto, vamos, é claro, resolver todos esses problemas. Teremos dispositivos de manobra e o controle em baixas velocidades será realizado de forma muito mais eficiente. Estamos pensando sobre isso também, estamos na fase de pré-lançamento, já estamos nos preparando para o lançamento, estamos considerando, projetando, pensando em como fazer isso, comparando várias opções. Depois, quando o lançamento começar, com certeza contaremos a todos sobre isso.
Vadim Vassilievich, você poderia falar um pouco mais sobre o seu papel e sua contribuição na construção daqueles dirigíveis, sobre os quais você falou, o AU-30? Bem, digamos que, como qualquer grande aeronave, isso é de fato, definitivamente fruto do trabalho de uma equipe. Embora não seja um grande coletivo, não é o KB Tupolev, nem o KB Yakovlev, nem o KB Ilyushin, onde trabalham milhares de pessoas, mas, digamos assim, no Centro de Alta Tecnologia Avigur, ele já estava construindo seu trabalho de uma forma um pouco mais moderna, ou seja, havia um pequeno núcleo, não um erro, mas um núcleo de funcionários permanentes. E tínhamos muitos colaboradores, muitos dos meus professores, funcionários de outras empresas de aviação que também se interessavam por aerostática assumiam algumas tarefas em seu tempo livre e faziam algo, resolviam alguma coisa. Além disso, nós terceirizávamos muito. Aqui está, na verdade, o projeto da gôndola. O projeto da cauda foi feito por OSKB SIMAI, que é o escritório de design experimental do Instituto de Aviação de Moscovo, que projetou aviões esportivos e vários aviões experimentais. Esses caras nos ajudaram muito. E com a gôndola, e com a plumagem, e também com alguns sistemas, ou seja, com a mecânica. Aqui está o próprio sistema de controle remoto, claro. Tudo isso foi feito sob nosso controle, de acordo com o nosso projeto técnico, e foi desenvolvido pelo Escritório de Projetos de Automação Industrial. Eles são de Saratov, e os caras também são muito profissionais. Ou seja, é uma grande equipe. O principal engenheiro do projeto, ele mantém, por assim dizer, na cabeça a ideia de como deve ser o aparelho, porque está acontecendo um pouco, como o cisne, o caranguejo e a lucioperca, cada um puxando a perna para o seu lado. É necessário colocar alguém em ordem e estabelecer limites mais rígidos para alguns, e quando esse projeto é realizado pela primeira vez e não há, digamos assim, análogos, é necessário inventar essas diretrizes. Quais estabelecer? É preciso pensar de forma que, em primeiro lugar, a pessoa realmente trabalhe, para que não seja, digamos assim, como eu às vezes brinco, feito de tal maneira que poderia ser fundido em ferro fundido aeronáutico. E não se pode colocar em moldes rígidos que isso se torne impossível de realizar. Ou seja, são reuniões constantes, diálogos, discussões, propostas. É necessário calcular muito por conta própria, estimar e acompanhar constantemente a carga de peso para que não se perca, discutir, forçar a refazer. Algo não te agrada, especialmente do ponto de vista do peso ou de alguma construção. Às vezes, era preciso obrigar a corrigir algo novamente. E assim, esse trabalho da equipe, que eu dirigi da melhor forma que pude, que soube e que entendi, com muita dedicação e empenho, e com grande esforço e colaboração. E ele, em primeiro lugar, oferece muitos conhecimentos valiosos e importantes para todos. Agora, quando eu for fazer um novo projeto, e eu já fiz mais um projeto depois disso, e agora haverá mais um novo projeto, essa experiência, como se diz, não vai a lugar nenhum. Você vive com ela. Você já faria muitas coisas de forma diferente, mesmo na fase de entrega da tarefa. Faria a construção de outra forma, tomaria outras decisões, é um desenvolvimento constante, você avança, e as pessoas que projetam isso também avançam. E você conhece novas pessoas, elas te contam algo, começam a entender algo novo. É um processo muito, muito interessante. E aquele que trabalha na área de engenharia ou planeja se envolver com atividades de engenharia, recomendo muito. É um processo muito criativo. Embora haja muita rotina, existem muitas rotinas, porque atualmente os métodos modernos de projeto estão configurados para que se consiga o máximo possível na primeira tentativa, para que o mínimo possível precisasse ser refeito e corrigido na fase de testes de voo. Isso requer um grande volume de planejamento e cálculos muito cuidadosos, um pouco mais. Está sempre ocorrendo de forma contínua a transmissão de informações, carregadores, materiais e projetistas. Estão em andamento diferentes versões do projeto. Versão 0, versão 1. Está sempre em andamento uma atualização, porque nós fizemos um aparelho na versão 0. Obtivemos uma certa distribuição de massas,
Começamos a projetar, começamos a analisar as cargas inerciais, começamos a observar as cargas aerodinâmicas, começamos a calcular as cargas de alguns elementos específicos, começamos a projetar esses elementos, eles são desenvolvidos e descobrimos que alguns pesam mais, outros menos, as massas são redistribuídas, algo precisa ser reforçado, algo precisa ser ajustado, e em algum momento tudo isso passa para a próxima fase, para a versão número 1, já mais refinada, e assim, após várias rodadas, não de tormento, mas de design, você chega a uma versão mais ou menos viável, que já pode, digamos, ser passada para a produção. E quando os prazos são muito apertados, infelizmente essas tradições acabam sendo um pouco comprometidas. E acabamos correndo à frente do trem e começamos a fabricar algo, e depois outras peças chegam e já precisamos refazer. No 30, foi assim com o reforço da proa, que teve que ser completamente reformulado. O reforço da proa que foi projetado inicialmente foi descartado e um novo foi projetado, pois alguns aspectos não foram considerados, e ficou claro que não suportaria essas cargas extremas. 35,7 metros de velocidade do vento e uma rajada lateral de 7,62 metros por segundo. Portanto, o reforço da proa foi projetado novamente para suportar essas cargas. Ele voou com isso. Nunca houve problemas. Afinal, a destruição não ocorreu na estrutura da proa, mas exatamente no local onde o mastro estava fixado ao solo. O que mais, Fyodor? O que mais te interessa? Prazos apertados. Em quanto tempo é construído um dirigível? Bem, no U-30. De acordo com o contrato, do momento da assinatura até o primeiro voo, foi estipulado 1 ano. Claro, não conseguimos cumprir esse prazo. O primeiro voo ocorreu após 1 ano e meio. Mas mesmo assim, foi tudo muito apertado. Foi tudo muito apertado. É desejável que cerca de 1 ano a 1 ano e meio seja dedicado apenas ao projeto puro, para que não comecem a fabricar antes de terminar o design. Já estávamos projetando a cabine, enquanto as matrizes para a moldagem dos painéis da gôndola de fibra de vidro já estavam sendo feitas, que seriam instaladas na estrutura de alumínio. E isso já nos limitava bastante em relação ao layout da cabine, porque as matrizes já estavam prontas e precisávamos partir do princípio de que elas eram exatamente como estavam, e tínhamos que nos encaixar nessas dimensões, posicionar os instrumentos, acomodar o piloto e considerar a ergonomia a partir disso. Isso foi feito sem a construção do hangar, pois o hangar já estava pronto. O hangar estava sendo construído paralelamente. O projeto foi assinado e a construção do hangar começou. Na verdade, nós fizemos uma visita e o Welling começou a ser construído. E houve uma grande reunião onde eu argumentei que o Welling é pequeno e precisa ser aumentado, e me ouviram, ele foi alongado em mais 12 metros, havia mais uma seção que foi entregue lá. E assim, após 1 ano e meio desde a assinatura do contrato, vocês decolaram, né? Na verdade, isso é rápido. Ainda mais, eu cheguei a este projeto aproximadamente 2 meses depois que o contrato foi assinado. Um contrato foi assinado, mas eu não podia sair e abandonar tudo, pois tinha meus projetos submarina, precisava completar parte e passar o restante a outros para que pudessem continuar trabalhando. E assim que eu terminei todos os assuntos relacionados à transmissão, foi em abril de 2004 que comecei o projeto. Bem, o trabalho já foi feito muito, mas foi necessário aumentar significativamente o volume da estrutura estrutural. Quando começamos a conduzir este projeto, o volume aumentou de cerca de 4.500 metros cúbicos para 5, na verdade, até mais. Quando cheguei, o aparelho tinha 4.200 metros cúbicos. Já construímos um volume expandido de 5.065 metros cúbicos, levando em consideração que o tecido ainda era de Lapsan. A camada de força se estica um pouco melhor. Então, quando realizamos a etapa de pressurização com ar da estrutura, fizemos uma medição precisa de quanto ar estávamos fornecendo lá dentro através de um medidor de fluxo, e medimos 5.200 metros cúbicos. Nós consideramos este aparelho tinha um volume de 5.200 metros cúbicos. Apesar de o volume desdobrado ser de 5.065 pela elasticidade da membrana, ela se estica.
resulta em 5.000 metros cúbicos, né? São 5.200. 5.200 é o valor real. E aquele aparelho com o qual vamos começar, essa fórmula 500 por 500, ou como antes a iate voador, ele será menor, por exemplo. Bem, para ser honesto, não posso falar sobre o iate voador, pois lá está o seu principal projetista. Vou falar um pouco sobre este grande aparelho, de 60.000 metros cúbicos, se vocês quiserem, porque nós também já começamos a pensar um pouco sobre ele. Bem, este será um aparelho diferente. Isso novamente é uma nova experiência para nós, porque nunca construímos aparelhos com estrutura rígida à la Zeppelin. Vou explicar por que a la Zeppelin, embora 60.000 metros cúbicos, seja um volume que, com os materiais modernos, pode ser feito também com um corpo flexível, porque, de fato, as tecnologias avançaram muito e surgiram muitos fios sintéticos de alta resistência, como Kevlar, Victran e outros. E, claro, em comparação, mesmo em relação ao Lavsan e ao tecido de poliéster, isso é várias vezes mais resistente. Um tecido mais forte com maior resistência específica, e em comparação com as bases de algodão nas quais voavam, digamos, os dirigíveis anteriores à guerra, isso nem vale a pena mencionar. E, em princípio, se utilizarmos materiais têxteis modernos e de alta resistência, como camada estrutural, é possível, em princípio, construir dirigíveis flexíveis com volumes de 50 a 60 mil metros cúbicos. Mas como estamos planejando transportar pessoas, essa é a minha posição fundamental, e o Alexander Nikolaevich Kilin também diz que deve haver uma estrutura, porque a estrutura é segurança. Quando mantemos a forma do corpo apenas por meio da pressão interna, sempre haverá um risco, e esse risco não é como no voo, porque no voo o piloto controla tudo. Esse é um risco no solo. É necessário monitorar constantemente a pressão para que esteja sempre preenchido com a cobertura de forma adequada. Mesmo nos casos em que os dirigíveis já pertencem à nova era, como o Skyship, eu sei que houve pelo menos um que foi perdido de forma segura, e completamente foi perdido porque não monitoraram a pressão de forma adequada e constante. Quando o aparelho estava na mastro, a pressão foi perdida, e novamente veio um vento forte, e a estrutura sem pressão não conseguiu lidar com isso. A estrutura rígida elimina problemas, ou seja, a pressão ainda estará presente, pois é isso que a faz funcionar, ajuda a trabalhar na estrutura. Haverá uma casca hermética que ajuda a manter a pressão, auxilia o funcionamento da estrutura e proporciona uma forma mais aerodinâmica e arredondada, não tão angular como os zeppelins do passado, mas a estrutura sempre nos salvará, tanto no momento da parada, quanto se ocorrer uma perda de pressão em altitude durante o voo. Nada de grave acontecerá. Apenas reduziremos um pouco a velocidade para diminuir a carga na estrutura e, por favor, podemos continuar voando mesmo sem pressão dentro da casca. Além disso, o mais importante é o seccionamento. Se você tiver uma estrutura rígida, pode dividir o volume interno de gás em várias seções, ou seja, serão alguns sacos de gás e até mesmo a destruição de um, dois ou talvez até 3 sacos de gás não levará a nada. Ou seja, o aparelho manterá a capacidade de voar, não com a mesma velocidade, não tão bonito, não tão emocionante, mas ele pode retornar, chegar à base e pousar. Nenhum dano para os passageiros, isso é segurança. Portanto, o aparelho, de 60.000 metros cúbicos e 140 metros de comprimento, terá obrigatoriamente uma estrutura interna rígida. Atualmente, estamos pensando em como fazê-lo, como ele vai parecer. Já estamos realizando alguns cálculos. Acreditamos que, essa é a minha ideia, é preciso de fato realmente comparar-se com as melhores construções que já existiram. Dentre esses dirigíveis rígidos, o lendário LZ-127 Graf Zeppelin se destaca. Devemos, levando em conta a tecnologia moderna, superá-lo em todos os aspectos. Seremos menores, mas transportaremos mais, voaremos mais longe, mais rápido e com mais segurança. Inclusive porque usamos gás não inflamável, hélio, que é muito seguro, em vez de hidrogênio,
Infelizmente, essas mesmas catástrofes terríveis, que marcaram o fim da era dos dirigíveis, ocorreram porque ainda voavam com hidrogênio. Exige uma atenção muito, muito grande ao lidar com o dirigível, ou seja, talvez a equipe não tenha sido tão cuidadosa e tão bem preparada. Para o dirigível mais famoso, o Lisette 129, que pegou fogo. Até agora, há discussões sobre por que ele pegou fogo na América. Alguém diz que foi um ato de sabotagem, um dirigível alemão. Os antifascistas o organizaram. Bem, não sei. Alguém diz que foi realmente um erro da tripulação, em particular do comandante, que começou a realizar manobras muito fortes e muito bruscas ao se aproximar do campo de atracagem na plataforma. Embora o gás tivesse acabado de passar, o vento também estava muito forte. Bem, os métodos modernos de projeto e os métodos modernos de cálculo, você deve entender que tais estruturas complexas, que consistem em uma quantidade tão enorme de elementos, foram projetadas naquela época, nos anos 20. Ainda assim, de forma mais intuitiva, é impossível calcular exatamente a resistência dessa estrutura com métodos, digamos aproximadamente, nem mesmo com uma calculadora ou na linha grifada. É uma experiência, é intuição de engenharia, mas para ser honesto, estou pronto para tirar o chapéu para as pessoas que, digamos, sem essas possibilidades, criaram construções tão magníficas e nós, armados com conhecimentos modernos e programas contemporâneos. Devemos fazer tudo melhor. Isso será mais seguro, será mais manobrável, será mais rápido, será mais confortável para as pessoas e para tudo mais. Será um projeto maravilhoso. Eu sonho muito que isso aconteça. Minhas mãos já estão coçando. Estou ansioso para o início deste projeto. Sim, assim que o pré-lançamento terminar, haverá definitivamente o lançamento e tudo está se encaixando e tudo está disponível para isso. Amigos, lembro que no início do webinar anunciamos um concurso para ideias não triviais sobre a aplicação de dirigíveis. Vejo que elas já estão surgindo nos comentários. Mais uma vez, aqueles que se juntaram recentemente e não ouviram, escrevam. Pensem em como os dirigíveis podem ser aplicados no mundo moderno e no futuro. Na visão, imagine o que isso poderia ser, além das aplicações que são retratadas na internet, como turismo, transporte de grandes volumes, transporte de contêineres, algumas novas ideias, talvez, uma plataforma de concertos voadora, por exemplo, ou uma plataforma de concertos não tripulada, quando ela está equipada com alto-falantes, tocando música celestial, onde ela chega, lá acontece o concerto. Podem haver muitas ideias, tantas quanto pessoas, cada uma com aproximadamente 10 ideias. Por favor, escreva nos comentários. Vamos escolher melhor, ler e talvez até realizar. Aqueles que marcaremos com um cheque, como caras legais com ideias interessantes. Vamos convidar para o escritório. Em breve, vamos ao escritório. Vamos nos sentar juntos, conversar e talvez realmente comecemos a construir algo. Fedor, posso também apresentar minha ideia de aplicação original? Eu tive uma ideia completamente maluca. Um cartório voador, um casamento selado nos céus. Isso é realmente incrível. Eu acho que será muito procurado. Bem, sim, palácio, casamento, por que não? Eu também pensei assim. Não sei de onde veio essa ideia. Provavelmente eu estava gerando com a ajuda de redes neurais um dirigível sobre Moscovo. E quando você pede para as redes neurais, de forma geral, desenhar algo relacionado a Moscovo, elas sempre desenham cúpulas, igrejas e assim por diante. E de alguma forma, em 5 minutos eu já estava gerando dirigíveis ortodoxos sobre Moscovo. Eles estavam todos decorados com ícones, todos com cúpulas e cruzes. Eu pensei, por que não? Temos templos móveis, voadores, também é possível. Então sim, pessoal, há muitas ideias. Vamos gerar juntos. O palácio em Braxochetane certamente será muito procurado. E eu acho que haverá uma fila enorme. A questão é qual tamanho podemos permitir para construir um palácio para que ele possa ser assim chamado. Bem, ele é grande, afinal, este dirigível de 60 mil metros cúbicos tem 140 metros. Ele é bastante grande. É possível levar todos os convidados com você para o céu. Eles poderão ver toda a cerimônia lá.
Eu também pensei da mesma forma em relação aos espaços esportivos, por exemplo, que fosse um dirigível esportivo, onde houvesse uma parede de escalada quase que diretamente nesse corpo, onde se poderia pular com uma corda elástica, como no base jump com paraquedas, ou seja, simplesmente um complexo esportivo e de entretenimento no céu, que está relacionado a algo como escalada, porque você está em uma altura. Aqui, novamente, essa ideia de um bungee jump. Há uma infinidade de coisas que podem ser imaginadas, até mesmo levar um tubo de ar diretamente no dirigível. Um complexo esportivo também seria incrível. Dizem que é caro, e ouço muitas dúvidas como: "Oh, o dirigível é incrivelmente caro. Você está brincando?" É necessário um embasamento econômico para sua construção que só faz sentido se pensarmos em quanto custa transportar 1 tonelada por 1 quilômetro, seja em dólares ou centavos. Tudo se resume a isso, e todos têm medo de começar algo. Eu vejo que a própria imagem dos dirigíveis é semelhante à dos automóveis há 100 anos. Fizeram automóveis únicos apenas para alguns poucos neste planeta, exclusivamente para reis, presidentes e outros. E agora os carros estão aqui, por favor, do pequeno ao grande. Há muitos deles, produção em massa. Estou certo. Na época também pensavam assim, que ter um carro para cada um era impossível, difícil. Mas o tempo passa, novas tecnologias surgem, outros processos são organizados e a economia muda. Então, talvez algum dia, essa é a minha opinião pessoal, as grandes áreas esportivas ainda existirão. Vadim Vassilievich. Sim, estou ouvindo atentamente. Já existem algumas ideias. Vamos ler algumas. Uma observatória com telescópio. Isso já foi realizado apenas não em dirigíveis, mas em balões estratosféricos. Na Antártica, atualmente estão sendo lançados telescópios. Experimentos muito interessantes estão sendo realizados. O que é impossível ver da Terra pode ser visto da estratosfera. A ideia é que sim, os dirigíveis estratosféricos aos quais chegaremos poderão simplesmente levantar telescópios mais potentes do que os que são levantados atualmente. No geral, sim, a ideia é sensata. A ideia é criar um sistema de resgate para as tripulações de submarinos usando um aparelho de 200 toneladas. Muito sensato. Bem, talvez nem mesmo com base em um dirigível de 200 toneladas. Não é necessário salvar a tripulação. Tripulações de 200 toneladas não pesam. Um dirigível de 60 mil mirás é suficiente para essa tarefa. Aqui está a ideia de uma estação elétrica estratosférica ou uma estação de aceleração a laser de microsatélites para a exploração do sistema solar e para ir além de seus limites. É preciso observar, é preciso pensar. Se lá, digamos assim, a atmosfera permite transmitir tal quantidade de energia que é possível acelerar microsatélites, por que não? Levantar uma instalação a laser, não acho que haverá problemas. Aqui estão todas as ideias de uma pessoa, Andrei Bulashov. Ele propôs o dirigível como suportes intermediários para teleféricos ou pontes leves, onde não há possibilidade de instalar um suporte. Mas eu acho que aqui não é um dirigível, aqui é apenas uma descarga estática, na qual está suspenso o mesmo. Um dirigível é de fato algo que voa e é controlado, enquanto isso é uma coisa estática. Mas no geral, a ideia é que basicamente esses também foram feitos para o arraste de madeira. Ou seja, para evitar a construção de estradas na floresta e o transporte de árvores cortadas, foram feitas teleféricos com descarga aerostática. Ou seja, tais projetos existiam Em qual país é isso? no Canadá. No Canadá. Uau! Interessante. Alguém conseguirá encontrar o material em que anos isso aconteceu? Foi na década de 70, anos 70. Bem, a propósito, pode até haver um vídeo. Recentemente também discutimos um dos projetos de crowdfunding, Skyway, também propõe transportar, por exemplo, alguns minerais úteis através de caminhos de transporte por cordas. Nós também pensamos, nós só fizermos uma descompressão aerostática, colocar muito mais lá
Isso dá continuidade à ideia de que é possível descarregar algo. Com o Skyway, é possível tanto descarregar quanto se deslocar. Petri, isso é mais para algo temporário. Se você planeja transportar algo constantemente, construa uma estrutura fixa sem descarga aerostática. Com a floresta, precisa mover sempre os suportes. Então a descarga aerostática foi vantajosa. Ou seja, você está aqui hoje, lá amanhã. Isso permite, de fato, deslocar essa linha de cabo para o arraste de madeira, dependendo de onde estamos trabalhando. E se você já tem uma mina e precisa transportar constantemente, então é necessário construir algo fixo. Concordo. Então, bem, há algo. Estufas acima das nuvens. Bem, a propósito, que ideia. Por que não, pessoal? Precisamos liberar o Vadim Vassilievich. Nós combinamos exatamente isso. Agora vamos ler suas ideias, discutir mais um pouco. E vamos agradecer ao Vadim Vassilievich, que esteve conosco hoje. Muito obrigado. Estou sempre com vocês, sempre pronto para responder suas perguntas. E espero que tudo corra bem para nós. Estou confiante de que tudo vai dar certo. Temos experiência, conhecimento e vontade de fazer tudo isso. Nós faremos tudo isso. Obrigado por estar conosco. Até logo. Tudo bem para você, Vadim Vassilievich? Então, pessoal, vamos dedicar mais um tempo às ideias sobre a estufa de pepinos. Por mais estranha que possa parecer, eu acho que é viável. Até trouxeram sistemas aerostáticos. Existem tecnologias como a aeroponia, onde as raízes se desenvolvem em vapor com substâncias especiais. A planta cresce sem terra. Se elevarmos um balão assim, soltando as raízes nas nuvens, será que ela crescerá? É possível realizar um experimento? Não é tão complicado assim. A respeito da ideia de usar na arqueologia, é mais ou menos o mesmo que na geologia. É possível instalar potentes scanners. Aqui está um dos aparelhos dirigíveis para a África que estava sendo construído. Ele se pagou apenas com a busca de um único tubo kimberlítico. Ele literalmente saiu voando, encontrou-a com a ajuda de um scanner e foi destruído acidentalmente por um dos pilotos. Mas toda a sua construção valeu a pena, pois ele encontrou essa coisa. E ao fazer esses dirigíveis de exploração geológica, eles também se tornam um pouco mais arqueológicos. Atualmente, existe uma tecnologia moderna que mapeia tudo o que está na superfície da Terra e tudo o que está abaixo da Terra em profundidades. E isso, como o Vadim Vassilievich disse, pode ser utilizado na ciência em muitos lugares, e isso é muito necessário e rentável. A exploração de recursos minerais, com certeza, atividades de conservação florestal e monitoramento de animais, entre outras. Aqui, Vadim Vassilievich começou a falar sobre o Aeroscan. Quem foi exatamente o cliente daqueles dirigíveis com scanners de suporte, aqueles lá? Nós nos encontramos com eles no início desta semana. Essa também é uma das novidades. Nos conhecemos lá. Veio o diretor-geral e o diretor executivo da empresa atual que anteriormente lidava com isso. E eles estavam justamente falando sobre as florestas, como monitorar os animais na natureza. Dizem que é realmente uma operação muito procurada, pela qual as pessoas estão dispostas a pagar constantemente. E assim, eles têm a posição de que o dirigível deve operar constantemente. Se ele voa apenas 3 dias por ano, isso não é comercialização. A comercialização é voos eternos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que significa que não se trata de algum tipo de monitoramento. E se houver monitoramento, será de florestas, animais, água e outros. E este estado tem dinheiro. E dizem que sim, há uma tarefa para os dirigíveis. E ela... Bem, quase uma das primeiras coisas nas quais devemos nos concentrar. Esta é a posição daqueles, eu vou repetir, rapazes, homens, que já aplicaram dirigíveis com sucesso comercial.
escaneando linhas de transmissão de energia. E a propósito, com essa tarefa, eles também veem agora que é possível continuar. Apenas naquela época, houve uma série de eventos que levaram ao colapso de todo esse sistema. Dizem que se agora nos unirmos e recomeçarmos tudo isso novamente, isso realmente trará sucesso comercial. E eles estão absolutamente convencidos disso. E então disseram que fizeram, dizem e agora farão, e não veem nenhum obstáculo para isso. Então, quais são as ideias para o combate a incêndios em áreas florestais de difícil acesso? Bem, a extinção de incêndios, sim, na verdade precisamos considerar mais, entender o que acontecerá com esse fluxo de ar quente, como ele afetará o controle, a suspensão do dirigível nos pontos e assim por diante. Mas já conversei com nossos projetistas e eles dizem que, em geral, a implementação é possível e será muito mais eficaz do que helicópteros ou aviões, que simplesmente despejam em um ponto específico na água e vão embora. O dirigível pode levar consigo muita água e, de forma direcionada, pode despejar nos locais necessários. Existem outras tecnologias, como não apagar o fogo com água, mas lançar bombas especiais que dispersarão um gás, fazendo com que a chama se apague devido à falta de oxigênio. Sim, os dirigíveis são realmente considerados para combate a incêndios. A ideia é realmente sensata. A questão é, se em um mês ganharmos $1 milhão, quando esperamos o voo do primeiro dirigível, 1 ano ou 5 anos? 1 ano. Foi assim que Vadim Vassilievich disse hoje, que desde a assinatura do contrato, eles planejavam construir o hangar e levantar o dirigível no ar em 1 ano. E era o AU-30, com aproximadamente 12 lugares com equipamentos. E assim por diante. Os prazos foram perdidos, levantaram 1 ano e meio. Mas essa foi quase a primeira experiência na construção de aparelhos tão grandes, agora tudo depende da experiência. Em geral, é possível levantar em 1 ano, a questão da certificação é outra questão. Este é um uso militar para dirigíveis, mísseis, defesa, lasers contra drones, mísseis com radar. Essa ideia provavelmente se relaciona mais a um passado. Os dirigíveis foram muito utilizados na guerra no passado. Todos lutaram neles. A ideia não, é nova. E de alguma forma, não tenho vontade de renová-la. E agora a guerra foi muito mais longe. Isso já é hipersom. Estão quase se preparando para lutar no espaço. Mas o dirigível, afinal, é mais uma história de paz. Sim, é claro que os balões trazidos de fora são usados como parte da segurança das fronteiras, defesa aérea. Bem, parte do sistema de defesa aérea e assim por diante. E em nosso país, agora estão sendo retomados os trabalhos na produção desses complexos aerostáticos. É improvável que tenhamos alguma relação com isso, pois é uma área militar, e eu considero que não devemos nos envolver. E muitos também pensam assim. E aqui estão os dirigíveis de uso pacífico e completamente amigável. Isso é, por favor, se possível. Aqui são necessárias ideias. E sim, os militares, há pessoal em Dolgoprudny que tem a ideia de fazer um enorme dirigível em forma de disco voador, que servirá como transportador de drones, mísseis e outros equipamentos. A ideia é, de fato, utópica, porque tal forma de dirigível requer uma energia muito grande para sua estabilização no ar. Eles já montaram o pequeno, tiraram do hangar, da doca, conseguiram estabilizá-lo até mesmo com as mãos, quanto mais automaticamente, com parafusos e outros mecanismos, mas por algum motivo não desistem da ideia. Estão inventando dirigíveis para irrigação de campos agrícolas. Aliás, dirigíveis agrícolas em algum lugar. Provavelmente são uma ideia incrível.
Ele pode quase trazer um trator para lá, colocá-lo no campo. Enquanto o trator está trabalhando, o dirigível pode realizar algum outro trabalho, pode estar pulverizando algo ou fazendo outra coisa, monitorando paralelamente, porque ali está o monitoramento, essa avaliação. Com visão computacional do estado dos campos, o que está acontecendo com eles. Este também é atualmente um setor comercial bastante grande. Depois ele pode transportar essa maquinaria agrícola para algum outro lugar. De modo geral, o dirigível deve ser utilizado para trabalhos agrícolas. E é nesse sentido que precisamos pensar bem. Eu acho que há muitas ideias legais escondidas aqui. Transporte aéreo. Não entendo a palavra transporte. Vamos ver o que é isso. Exploração florestal, aeronaves autopropulsadas, sistema de arraste, aeróstato, suporte móvel, carregador. Em geral está claro, é uma ideia bastante antiga, mas, no geral, os dirigíveis, como eu mesmo entendo, podem ser aplicados em qualquer lugar, transportando coisas pelo ar, tudo o que for necessário, tanto em modos automáticos quanto em modos semi-automáticos. Além disso, como o Vadim Vasilievich disse agora, no Canadá já transportavam madeira assim, descarregando aerostaticamente e puxando tudo isso por um mecanismo guia, não sei. Então, Pache, você está aqui. Não está. Pavlo não está. Então agora eu vou entrar no YouTube, ver o que tem lá. Sobre as ideias. E vamos lá, amigos, para sermos objetivos. Escrevam. Qual ideia de todas as que vocês ouviram aqui foi a que mais gostaram? Podem escrever no chat, no Telegram. Adoro a sessão dos sonhos. Dirigíveis são o que eu sonho de forma positiva. Muito obrigado. Sim, o dirigível está muito próximo. Há uma grande probabilidade de que em 4 anos se torne uma realidade. Isso é um fato. Por que não fazer do dirigível uma alternativa às companhias aéreas? Mas não é necessário torná-lo uma alternativa. Ele deve complementar as soluções existentes. Por exemplo, o avião voa rápido o suficiente, longe o suficiente e de forma confiável. Segundo as estatísticas, mas em algum lugar não voa. Aqui temos um grande território. E lá não há nenhuma ligação intermunicipal, apenas entre as regiões. Pode-se simplesmente expandir a lista de serviços dessas companhias aéreas, fornecendo-lhes uma ferramenta adicional com características únicas como estas. Eu acho que isso não vai substituir, mas tornará tudo melhor, maior e mais confortável. É possível fazer tudo, depende da tarefa e do mercado. Bem, tudo certo, mas em relação à tarefa e ao mercado, isso não é necessariamente obrigatório. Existe uma coisa chamada visão. É quando alguém inventou algo, contagiou as massas com essa ideia, e a massa assim, agora isso é possível. E foram e fizeram. E antes isso era considerado impossível. Falo constantemente sobre computadores e foi assim que aconteceu. E com os dirigíveis basta gerar uma série de ideias, criar alguns demonstradores e a consciência se desbloqueará. E por favor, o próprio mercado se formará em torno dos dirigíveis. Você mencionou Norilsk de alguma forma. Você já esteve lá? Não, eu nunca estive. Minha esposa nasceu lá. Os dirigíveis poderão ser utilizados na Ártica. Claro que sim. Isso bem novamente. Se a tarefa é projetar e construir um dirigível para o Ártico, então a tarefa será cumprida. É engenharia comum e vivemos no século XXI, e isso é maravilhoso. Agora, se você encomendar um carro para países do Sul, ele nem terá aquecedor. Se constroem casas no norte, então é uma fundação enorme, paredes grossas e uma caldeira ao lado.
Se estão construindo casas no Equador, não há fundação, as paredes são finas e o ar-condicionado instalado lá, tudo é feito de acordo com a necessidade. E construir um dirigível para operação no extremo norte, onde é muito, muito frio, mesmo podemos e devemos fazer isso, e isso será feito obrigatoriamente. E até mesmo do lado do governo, há um pedido para preparar um programa para a construção de tais dirigíveis para a supervisão da rota do Mar do Norte. De 30 a 200 toneladas, eles precisam de dirigíveis. No geral, tudo isso é possível. E certamente haverá cassinos no ar. Bem, para quem gosta, por que não ter um cassino? Afinal, é uma ideia interessante. Novamente sobre dirigíveis a vácuo ou dirigíveis com pressão negativa. É possível criá-los. Bem, dirigíveis a vácuo definitivamente não são possíveis. A resistência dos materiais diz que não. Tal resistência da casca que contém o vácuo pesará tanto, não é que ela deve flutuar na água, na água. Ela deve flutuar no ar para cumprir a função de um dirigível. Mas ela será tão pesada que simplesmente afundará na água. Ela terá um vácuo, ou seja, toda a força de sustentação atribuída ao vácuo será multiplicada por zero, apenas por causa da estrutura que deve mantê-lo lá, a pressão atmosférica, para não colapsar de volta. Isso é impossível. Vi uma ideia incrível de transportar um feixe de luz com a ajuda de um dirigível durante a noite para uma placa solar, a fim de gerar energia à noite. Sim, alguém recentemente começou a espalhar vídeos dizendo que você pode encomendar luz solar, mas parece que isso está planejado para ser feito através do espaço, e agora sim, através de algum estratóstato. A ideia era ótima. Havia um grande projeto para uma estação espacial russo-japonesa que deveria ter um enorme espelho e coletar a energia do Sol, enviando-a para cá em forma de raio. Mas com os japoneses, como sempre, tivemos algumas desavenças políticas e o projeto parou. Acho possível no futuro usar aparelhos estratosféricos como usinas elétricas. Eles têm uma área de superfície bastante grande. A partir deste aparelho, se forem instalados painéis solares, considerando que a atmosfera é rarefeita pelo Sol, há muito mais radiação solar e ele pode gerar muita energia elétrica. Como trazê-la da tartósfera para cá também é um problema. São todas questões técnicas e todas elas são solucionáveis. É claro que qualquer questão técnica nas realidades econômicas modernas tem um segundo lado da balança, que é o quão vantajoso isso será em relação às soluções existentes, mas é tecnicamente possível, a questão é apenas a situação econômica, o que acontecerá com o mercado nesse momento. Pode ser que de fato seja possível. Lembra do ponte de vidro na China. Aqui podemos implementar um piso de vidro no dirigível, voar por cima, olhar para baixo através de pisos de vidro. Eu acho que isso será definitivamente obrigatório em todas as opções turísticas, absolutamente dirigível em forma de disco com simbiose com uma torre de engenharia cilíndrica, arquitetura voadora para serviços de excursão sobre a cidade. Estou realmente preocupado com o fato de que os dirigíveis provavelmente não têm muitos formatos externos que se adequem a uma operação de qualidade. De fato, porque o vento não soprou de um lado certo, ou aconteceu mais alguma coisa, e toda essa coisa instável será, de alguma forma, talvez, perigosa. E provavelmente há realmente um número muito pequeno de formas comuns de como tudo vai parecer. Mas o design, o interior, a funcionalidade, tudo vai ser diferente naturalmente. E aqui é mais sobre a funcionalidade que precisamos refletir. Sim, passeios aéreos sobre as cidades. Eu também tive uma ideia que, na verdade, não estava tão relacionada a dirigíveis, mas sim a plataformas aerostáticas transportadas, mas já de tamanhos realmente muito grandes, é como nossos engenheiros fizeram na VDNH.
Havia uma grande esfera aqui, gostaria de dizer gaiola, mas não é bem uma gaiola. Enfim, eram lugares onde os passageiros se acomodavam. E ele se amarrava, subia, as pessoas em cima olhavam, era excursão e desciam novamente. E assim a próxima geração dessa atração. É um restaurante que se eleva, condicionalmente, de forma segura, por que não? Em algum lugar. No centro da cidade, há uma coisa assim. Você entra e é como um restaurante completo, e de repente ele sobe ao ar, e você já está olhando para a cidade de cima, com programas, todos comendo, e ele desce de volta. Esteticamente, será incrível, atraindo turistas e visitantes. Em Dubai, parece que na Palm Jumeirah agora há uma atração semelhante à que tínhamos na VDNH. Dizem que até há uma mesa onde parece que é possível comer algo, mas isso não é um restaurante completo. No entanto, passar para um espaço completo, que realmente se eleva sobre a cidade, eu acho que seria interessante. Bem, também sim, é possível usar o próprio dirigível, ou seja, é uma coisa amarrada, eu acho que é mais seguro, é mais fácil de implementar, mas se o dirigível decolar do centro da cidade com turistas, é claro que também há um restaurante dentro. O que mais temos em termos de ideias? Enfatizam o hélio. Os americanos também voaram adicionalmente com hélio, bateu na água, afundou gradualmente. Estiveram na União Soviética, voaram um pouco mais alto. Como terminou a história? Bem, daí os carros batem todos os dias, mas também não batem todos os dias. Há experiências amargas, há experiências boas. Há uma comparação entre quantos aviões caíram quando começaram a ser criados e quantos helicópteros. Pergunta sobre os diques, né? Já existe um projeto de dique que foi aprovado pelo Rosteknadzor e quanto tempo é destinado para sua construção? Não há um projeto aprovado até o momento, mas os próprios projetos já existem. O tempo, dependendo de qual hangar, eles estão planejados de forma um pouco diferente, tanto pequeno quanto médio e grande. Pode-se começar dessa forma, ou pode-se construir logo um grande, onde também pequenos e médios aparelhos poderão estacionar. Estamos atualmente amadurecendo essa decisão gerencial e começaremos. Assim que decidirmos, informaremos. No geral, o Kirshack foi construído em um ano. Porque não há investidores da China, Japão, países da URSS, EUA, e porque faltam startups e promoções. Então, em geral, eu entendi sim, não há investidores de certos países, esses países são chamados de países Ford ou algo assim, ou Fraud, parece. Isso está relacionado à sua política interna, que proíbe os cidadãos de investir dinheiro em lugares fora do país, e para não aterrorizar, não nos expormos sozinhos, simplesmente não realizamos nenhuma atividade lá. Mas, embora investidores desses países venham por conta própria, porque a informação chega até eles, assim, com a ajuda das criptomoedas, isso é possível fazer agora, mas tudo por conta e risco deles. Casas voadoras, é esse o conceito? De fato, sim. Levar a indústria a um ponto em que existam casas voadoras, restaurantes voadores e que todos possam se mudar para um segundo nível. Bem, no geral, provavelmente é possível. Seria incrível. Imagine só, todos com casas voadoras, restaurantes voadores, shoppings voadores. Nós nos deslocaríamos neles. Lá, voamos de um lugar para outro com o drone. Não pisamos no chão, a natureza cresce. Não é necessário concretá-la. Em geral, subir para o segundo nível é como se fosse uma tarefa de uma supercivilização. É realmente necessário que todos se unam de verdade, mas não há absolutamente nada impossível.
Se o dirigível puder pousar na água, quero um restaurante subaquático com janelas panorâmicas, voar e depois pousar, e observar os habitantes do Baikal ou as medusas no mar, como um aquário ao contrário. Sim, o dirigível pode pousar na água, e pousar um dirigível na água é até mais fácil do que pousá-lo no chão. E assim, mergulhar um restaurante inteiro dentro. Uma ideia legal, não é? Dentro de um dirigível turístico. A avaliação também pode ser feita para calcular se, com o esforço, ele conseguirá pressionar os parafusos por um tempo, reduzindo a profundidade até que haja algum espaço. Além disso, pode-se simplesmente fazer com que haja uma piscina dentro do dirigível com a água que é utilizada para o pouso, ou seja, ele simplesmente abre uma escotilha. E claro, há uma rede para segurança. Mas no geral, a água do Baikal é ideal para mergulho. A manutenção de arranha-céus e estruturas altas. Não sei, preciso pensar em qual especificamente. Algo me parece que perto dos arranha-céus é estranho. Bem, não estranho, mas os ventos têm características especiais. E é mais simples, provavelmente. E aqui em São Petersburgo já fizeram isso. Arranha-céus têm problemas para limpar as janelas, os trabalhadores não querem subir neles. Eu achava que um dia iriam limpar com drones. Depois pensei, por que não instalar isso? Temos limpadores de para-brisa nos carros. Então vamos colocar em um arranha-céu e ele se limpa sozinho. Por que não? E aqui em São Petersburgo, quando estavam construindo o Lacta Center, tem esse dente. E há um espaço ao lado, um edifício, que possui janelas que se limpam sozinhas. Mas dependendo do tipo de serviço em questão, os dirigíveis estão sendo planejados, que um dirigível moderno pousará no telhado como um helicóptero, trazendo algo para um arranha-céu. Descer de cima para baixo, sim, é possível. Construção em vez de guindastes, se isso for de maneira rentável? Sim, eu também tinha essas imagens na cabeça, mas é possível trazer o concreto diretamente no dirigível para não precisar empurrá-lo para cima com bombas, mas despejá-lo diretamente de cima para baixo. É preciso considerar cuidadosamente, mas como uma ideia interessante para os construtores. Dirigíveis que estão em construção, táxi especial para animais de estimação. Devido a um disparo de algo rico para os chubais a partir do nível. Adicionalmente, embora eu ache que transportar animais de fazenda pelo ar, de maneira significativa, eles vão gostar e confortável. Em cada corpo de bombeiros foram dirigíveis suficientes para a cidade, para qualquer localidade. Bem, na verdade, sim. Militares, restaurantes durante o dia, transporta turistas e à noite se transforma em restaurante. Quem recusaria um jantar no céu sobre uma cidade iluminada? Acabamos de falar sobre isso. É uma ideia realmente legal, um restaurante sobre a cidade. Qual é o tipo de propulsão? Elétrica, mecânica, hidráulica? Essa é uma pergunta que provavelmente veio do contexto. Havia hidráulica, se estamos falando da cauda. Eu me lembro que em Kirjat havia aquelas máquinas nos estabilizadores, por exemplo. A aplicação de dirigíveis em países áridos para condensar água de nuvens e névoa, inclusive em sua enorme cobertura, uma oração mais próxima de Deus. Sim, eram mais ou menos esses os pensamentos. Freezer para frutos do mar, pescar no oceano, trazer para o mercado na cidade frutos do mar, congelados frescos através da estratosfera. Assim, medir a velocidade do vento etéreo, repetir a experiência no manto ventilatório em grande altitude. Bem, tudo em nome da ciência, né? A ciência, eu acredito, será amplamente utilizada. A entrega de peças de reposição para equipamentos de perfuração e com uma equipe em operação, isso é obrigatório. Os dirigíveis são as primeiras áreas onde eles são realmente necessários. Em nosso país, busca de falhas nos peixes.
dirigível com tela para propaganda, adicionais. Eu acho que no futuro, quando as telas aprenderem a ser flexíveis, será possível fazer com que todo o dirigível seja uma grande tela. Não quero, é claro, que essa coisa hipnótica tenha uma influência negativa, como está escrito, para a propaganda na consciência e nas mentes. Mas tudo isso é possível. Repetidores de energia e luz. Fazer do céu uma tela será mais incrível, fascinante e deslumbrante do que a aurora boreal. Sim, sobre a aurora boreal, provavelmente tentaremos realizar um experimento. Em breve, levantaremos um aparelho estratosférico. Há uma ideia de como ionizar o espaço de maneira eficiente e precisa. A locação do dirigível será compreensível. Leps disse em uma entrevista detalhada e minuciosa que tudo o que voa e nada deve ser alugado, sem exceção e sem dúvida. Então, sim, alugue os dirigíveis, mas eles serão solicitados para aluguel. Com certeza. Então, o tio é incrível. A URSS manda, o país não existe, mas as pessoas ainda estão aqui. O dirigível é um coletor de lixo flutuante no oceano. A propósito, essa é uma ideia muito legal. Há essa enorme mancha de lixo que atrapalha muito as correntes e, de modo geral, a situação ecológica no mar. Todos pensam em como removê-lo. Se fizermos um dirigível de 200 toneladas e transportarmos pelo menos 200 toneladas de lixo por viagem para algum lugar, como despejá-lo na cratera de um vulcão, por exemplo, para que ele queime e tudo? Uma ótima ideia tentar resolver assim. Preciso pensar. Essa ideia é top. Isso foi o que meu irmão escreveu sobre o aquecimento global. Ele está se acelerando, se acelerando, se acelerando. Vadim Vasilievic também falou sobre isso. E lá há uma quantidade exata de áreas, países que realmente irão ficar submersos. E meu irmão me escreve, Fédia, mas como eles vão transportar a infraestrutura? Tipo, sem dirigíveis não dá. Bem, em primeiro lugar, sim. E em segundo lugar, no geral, a ideia de que as pessoas precisam se mudar para algum lugar e se mudar para cima é uma ideia incrível, como uma tarefa, uma super tarefa, uma utopia. É necessário fazer um dirigível com módulos intercambiáveis. Hoje conectamos o cartório, amanhã trocamos para um hospital, depois de amanhã uma plataforma de carga, e eles provavelmente serão assim. Isso é lógico e fundamentado, pois se baseia em princípios racionais e evidências concretas que sustentam a argumentação de maneira clara e coerente, assim lhe tudo no geral. Agora vou voltar ao Vcontact mais uma vez e dar uma olhada. A ideia de recolher lixo do oceano ficou gravada na minha mente. Então, pessoal, vamos encerrar. Estamos novamente nos aproximando de 2 horas. Escrevam qual ideia vocês mais gostaram. E nós, certamente, escolheremos 2, 3 ideias. No chat, no Telegram, se você estiver lá, aguarde. Vamos escrever quem se mostrou o mais legal. Vamos dar mais tempo para gerar ideias, porque a gravação também é assistida não apenas na transmissão ao vivo e amanhã, na primeira metade do dia, pela manhã, por exemplo. No Telegram, escolheremos então, se você estiver assistindo a gravação, não se preocupe. Escreva no chat do Telegram sobre a ideia de uso de dirigíveis. E eu hoje enviarei um vídeo do escritório onde estamos indo. Agradeço a todos, proponho encerrar por aqui. Aguardem novos vídeos, sigam-nos, ajudem, apoiem, curtam, façam reposts, invistam, porque é necessário construir dirigíveis. A propósito, estamos investindo tudo em ordem. Quanto ao que Pavel mencionou no início, os números do projeto, a estrutura jurídica está sendo estabelecida. E em breve começaremos a realizar as primeiras operações financeiras, como alugar um escritório e assim por diante. Vamos contar e mostrar tudo. Ok, obrigado a todos. Abracei todos, levantei todos.
Até breve. Estive